A fama dos políticos e de pessoas investidas de poder geralmente é bem ruim. Isso porque, na maioria dos casos, essas pessoas acabam se esquecendo do motivo que as levou a serem investidas de autoridade para viverem apenas às custas do poder. Acabam colocando seus próprios interesses acima do bem comum. Estamos, portanto, diante de um tema antigo e com o qual o reformador Martim Lutero se ocupou também há 500 anos. Em seu texto intitulado Da Autoridade Secular, o reformador Martim Lutero defende a legitimidade de um governo e das instituições, das autoridades. Ele vê como legítimo que haja autoridades nas diferentes esferas da sociedade. Defende, assim, que os cristãos devem reconhecimento, respeito e obediência às autoridades, pois essas foram instituídas por Deus. No decorrer do texto, surgirá a questão dos limites dessa obediência. Se uma das razões que levam o mundo e os seres humanos a necessitarem de leis e autoridades é o pecado, a inclinação do ser humano para o mal, então as autoridades também podem se corromper em sua função. Como lidar com eventuais abusos? Nesse caso, Lutero recorre à famosa palavra do apóstolo Pedro, registrada lá em Atos. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Há espaço para uma desobediência quando as autoridades extrapolam seu ofício e exigem das pessoas aquilo que fere a vontade divina. Caso você queira ver com maiores detalhes a nossa abordagem desses aspectos, confira nosso vídeo sobre os dois reinos em Lutero e sobre a obediência devida às autoridades. O link, como sempre, aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui vamos tratar da terceira parte do texto da autoridade secular. Ali, Lutero falará a respeito de como os líderes políticos e pessoas investidas de autoridade devem usar essa autoridade. Lutero já começa chamando a atenção para a grande tentação que cerca os governantes. Tendo nascido nobres ou tendo sido eleitos, creem ter o direito de serem servidos e de governar com violência. Lutero cita aqui também as palavras de Lucas 22, 25, onde Jesus denuncia a forma violenta e abusiva como os governantes do mundo costumam exercer a sua autoridade. A questão que geralmente surge em torno dessa discussão envolvendo a política e os cristãos é: um cristão deveria se envolver com a política? O que Lutero pensa sobre isso? Se você já assistiu nossos dois vídeos anteriores sobre essa questão, você já sabe a resposta. Vamos dar uma olhada num trecho do escrito do reformador e ver se conseguimos entender melhor a sua posição. O que quiser ser príncipe cristão tem que realmente desistir da ideia de querer governar e proceder com violência, pois maldita e condenada é toda vida que se vive e busca em benefício próprio. Malditas todas as obras não inspiradas no amor. Veja que Lutero se refere ao príncipe. Logo adiante ele vai falar sobre governar. Lutero viveu, ele escrevia, no contexto de uma Alemanha lá atrás, no século XVI. Independentemente das formas de governo, dos modelos de democracia que depois surgiram no Ocidente, podemos deduzir que o reformador diria a mesma coisa ou algo semelhante no que se refere aí aos governantes dos nossos dias. Em vez de príncipes, Lutero talvez utilizaria termos como governador, primeiro-ministro, presidente e semelhantes. De forma geral e mais popular, nós hoje também nos referimos aos governantes simplesmente como políticos. Nesse sentido, Lutero diria talvez que aquele que deseja ser um político cristão precisa desistir de proceder com violência, deve abandonar as ambições pessoais, deixar de pensar apenas em si mesmo. Ora, para falar dessa maneira, é óbvio que Lutero está pressupondo que é perfeitamente legítimo ao cristão se envolver nas mais variadas funções da esfera pública. Até porque, em boa parte do mundo de Lutero naquela época, o pressuposto era que todos, ou ampla maioria, eram cristãos. Logo, os governantes também o seriam. Note bem que Lutero diz que o cristão que deseja atuar na política ou qualquer cargo de autoridade deve abandonar a violência, deve abandonar o interesse próprio. Ele não diz que se deve abandonar toda e qualquer aspiração para ser governante ou autoridade. Por isso que o reformador nem gasta muita tinta com essa discussão se o cristão pode, se ele não pode ser político. Ele já deixou claro entender que toda a autoridade é estabelecida por Deus, como o apóstolo Paulo escreveu já lá em Romanos 13.
Toda vocação é, assim, legítima. O que se requer de todos é a habilidade, é o conhecimento para o bom exercício de sua vocação. No caso dos governantes, Lutero lembra o verso do livro de Provérbios: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Isso significa que é preciso que aquelas pessoas que se candidatam a cargos públicos de liderança e governo estejam preparadas para tal responsabilidade. Se a principal função do governo, do Estado, é fazer valer a justiça pública, tendo por instrumento as leis, então quem governa deve discernir e compreender muito bem isso. Um príncipe deve dominar o direito com a mesma firmeza com que conduz a espada e deve resolver com critérios próprios onde e quando o direito deve ser aplicado com rigor e onde abrandado. Veja que há uma sabedoria e um bom senso exigidos a todos aqueles investidos de autoridade. Lutero chega a dizer assim que um governante deve pedir a Deus por sabedoria, a exemplo do que fez o rei Salomão. Entre as orientações que Lutero descreve para os príncipes e governantes, encontra-se o cuidado com os bajuladores. Um governante deve tomar todos os cuidados possíveis, afinal, seu erro não prejudica apenas a si mesmo, mas a todo um país, a todo um povo. Quem exerce cargos e está investido de algum tipo de poder, logo atrai pessoas que se aproximam em busca de alguma vantagem. Há aqueles que chegam achando que querem dar conselhos. Em quem se pode confiar? Bem, Lutero dirá que é melhor não confiar em ninguém. No entanto, pode-se ouvir a todos, claro, e ver por meio de quem Deus quer falar, Deus quer agir. Nesse ponto, Lutero dirá que ninguém que tenha boa intenção se sentirá ofendido por não ter a plena e cega confiança do governante. Pelo contrário, ficaria grato e feliz com o fato de o governante prezar o país, prezar o povo, a tal ponto de protegê-los contra os riscos, contra os perigos. Afinal, como disse o próprio Jesus, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O reformador lembra ainda um personagem que aparece lá no Antigo Testamento, chamado Aitófel. Quem era esse Aitófel? Conforme lemos no livro de 2 Samuel 15, Aitófel era um conselheiro do rei Davi. E apesar do texto bíblico ali dizer que Davi considerava os conselhos de Aitófel como se fossem a palavra do próprio Deus, o que foi mesmo que aconteceu? Aitófel acabou se juntando com Absalão na conspiração contra Davi. E assim Lutero faz o alerta para que nenhum governante pense que pode ter melhor sorte do que Davi com seus conselheiros. Até mesmo Davi teve que aprender que não se deve confiar em ninguém. Lutero conclui então dizendo que é muito lamentável quando nas cortes governam aduladores ou o príncipe se fia em outros sendo dominado por eles. Por mais que o governo precise distribuir cargos nos mais diferentes escalões desse governo, essa é uma medida arriscada e que o governante precisa arriscar, porém confiando nas pessoas, sempre sabendo que elas são falhas. Lutero dirá: naturalmente tens que confiar os cargos a alguém, arriscar com ele, mas não deve ter mais confiança nele do que uma pessoa que pode falhar. Por isso tens que confiar vigiando e não podes dormir. É o caso do carroceiro. Ele confia nos cavalos e na carroça que dirige. Contudo, não os deixa andar sozinhos, segura as rédeas e o relho na mão e não dorme. Lutero entende que os governantes não devem deixar de se ocuparem com os cargos que ocupam, transferindo as suas responsabilidades a terceiros, enquanto desfrutam apenas os privilégios do poder. E o fato de estar cercado de bajuladores, oportunistas e pessoas falhas torna o seu trabalho uma atividade que requer acompanhamento, vigilância e atenção constantes. Outro ponto de destaque no texto de Lutero é o seu alerta para que as autoridades procurem ser justas. Os governantes devem evitar que qualquer medida seja exagerada e extrapole em injustiça, mesmo quando a intenção original era de fazer justiça. Os mesmos bajuladores e conselheiros ruins podem querer influenciar o governante para decisões ruins que, na realidade, possam trazer benefícios pessoais em vez de uma justiça pública ampla em benefício geral. Aqui, a recomendação de Lutero é que sempre que não for possível fazer justiça sem causar um dano ainda maior, o melhor é fazer vista grossa. Isso mesmo.
O reformador chega a citar o que ele chama de um provérbio, que provavelmente era popular ali na época. Ele diz: quem não é capaz de fazer vistas grossas não pode governar. É claro que aqui haveria motivos para alguma polêmica, alguma discussão, mas o ponto aqui é o seguinte: Lutero pretende deixar claro que as injustiças e ofensas pessoais que um governante, os seus aliados sofrem no seu cargo não devem ser tomados de forma pessoal, não sendo respondidas com medidas duras em caráter de vingança. Ao governante cabe buscar sempre por sabedoria e discernimento, visando o bem comum. Mesmo diante de ameaças, diante de perigos maiores, como uma guerra, invasões, o critério para agir ou reagir deve levar em consideração a proteção dos cidadãos, evitando ao máximo arriscar a vida das pessoas. Envolver-se no conflito e reagir à violência é sempre uma medida extrema. Ainda assim, deve ser feito quando tudo mais visando a paz falhar. Quando todos os esforços de pacificação estiverem esgotados e, inevitavelmente, o governante se ver forçado a guerras e conflitos, então, dirá Lutero, os súditos estão obrigados a obedecer e a arriscar corpo e bens, pois cada qual tem que arriscar seus bens e vida por amor do outro. Vale a pena trazer aqui mais uma citação direta que aparece no texto de Lutero traduzido para o português. Em semelhante guerra, é cristão e uma obra de amor trucidar e matar os inimigos, assaltar e incendiar e fazer tudo o que causa dano até que sejam vencidos de acordo com as regras da guerra. Somente devemos abster-nos do pecado de violentar mulheres e jovens. Obtida a vitória, devemos oferecer misericórdia e paz aos que se rendem e humilham. Essa é mais uma daquelas palavras que pode ofender a sensibilidade de alguns, mas vamos relembrar que este é um caso extremo. Lutero considera que um governante só se deixará levar para guerras e conflitos desse nível em último caso. Acrescenta, logo em seguida, que os cidadãos não devem se sentir obrigados a seguir o seu chefe, a seguir o seu líder, qualquer governante em atividades que envolvam causas sem razão. Volta aqui a palavra de Atos dos Apóstolos. Lutero diz: pois a pessoa nenhuma convém agir contra o direito, antes devemos obedecer a Deus, que quer o direito, mais do que aos homens. O informador então conclui suas palavras aos governantes, resumindo-as em 4 pontos. Primeiro, em relação a Deus, o governante deve ter verdadeira confiança e dirigir-se a ele em oração sincera. Em relação aos súditos, deve agir com amor e serviço cristão. Em relação a seus conselheiros e plenipotenciários, deve manter-se livre nas decisões e independente no discernimento. E em relação aos delinquentes, deve mostrar seriedade e rigor moderado. Dessa maneira, continua Lutero, confirmará sua função exterior e interiormente, agradando a Deus e às pessoas. No entanto, deve estar preparado para muita inveja e sofrimento. Enfim, o que nós constatamos é que Lutero era bastante realista com relação aos governantes. Quando se trata do mundo político, devemos ter sempre olhos críticos. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.